E ali esse trono estará sendo ou será erigido. Depois, todos aqueles seres humanos sem salvação, milhares de milhares, não sei qual, nem posso imaginar. Desde os dias de Adão e Eva, não estou dizendo que Adão e Eva estará lá, estou dizendo, só citando desde aqueles tempos, da vida de Adão e Eva, e vem vindo, chega os patriarcas, chega o tempo, a primeira, nós estamos hoje, porque são 7 dispensações, e nós estamos hoje na 6ª dispensação, período em que Deus trata com a humanidade. Hoje, nesse período da graça, é a 6ª dispensação. Passa essas dispensações, entra a 7ª dispensação, que acontecerá depois do milênio, durante o milênio. Passa ela, e no fim dela, então todos que morreram sem salvação estarão ali. Uma coisa que eu acho interessante nesse texto é a palavra, 2 vezes a frase, um por um. Um por um. Poxa, mas já pensou milhões de pessoas ali, e um por um, julgar, passado a sua vida perante o Senhor. Mas o que vai durar isso? Amigos, irmãos, entrou a esfera eterna, entrou a eternidade agora. Não tem mais tempo. Eu tenho que terminar daqui a pouco, senão ninguém nem vai ficar aqui no salão mais. Tem que terminar. Temos hora para começar, hora para terminar. Mas ali vocês têm que entender, todos nós temos que entender, que entrou a eternidade. Não tem tempo mais para esse julgamento. Não tem pressa. Um por um. Então agora que descobrimos onde vai ser esse julgamento, onde vai ser esse trono, nesse espaço vazio que se dará, agora outra questão: quando se dará o julgamento no juízo final? Deixa eu citar para vocês aqui algumas coisas importantes para todo mundo. Algumas coisas importantes nisso. Primeiro, vou até tomar uma aguinha aqui para... Primeiro, nós estamos, eu como um crente no Senhor Jesus, nascido de novo, eu estou aguardando ainda hoje o arrebatamento da igreja. E você também, que é todos, jovens, crianças, mulheres, homens, adultos, pessoas de mais idade, todo mundo. Estamos aguardando hoje o arrebatamento. Porque o Senhor Jesus pode voltar até antes de terminarmos essa reunião. Você acredita isso ou não? Pode ser que venha antes. Durante, às vezes, a nossa confraternização daqui a pouco. Durante essa noite. Sei lá. Qualquer hora dessa. Isso é o que nós aguardamos hoje, como os filhos de Deus. A volta do Senhor Jesus para o arrebatamento. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para você raciocinar apenas. Mas preste atenção, que eu estou pregando da minha alma mesmo. Não leve nada assim como se fosse uma mensagem que todo mundo já sabe. Mas hipoteticamente, que se o Senhor Jesus voltasse agora, antes do término dessa reunião,
reflita nisso. Este salão ficaria vazio, sem nenhuma pessoa. A casa do irmão seu Ezequiel, da dona Maria Helena ali, aberta, luzes tudo aqui acesa, tudo os instrumentos, tudo aqui, os carros ali fora, porque não tem ninguém para contar a história, o que aconteceu. Todos fomos arrebatados. Todos fomos arrebatados. Ou será que alguém ficará aqui? A hora que chegaram lá, mas o que houve aqui? Parece que houve um silêncio, acabou todo o movimento, alguém da vizinhança, sei lá eu, e dissesse, o que aconteceu? E você falasse, aconteceu assim, tinha um pregador em Paranavaí pregando assim, 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 e quando eu não vi mais nada, não vi mais ninguém. Amigo, se você não tem essa certeza, essa segurança da vida eterna, da sua confiança única no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você não confia mais em nada, em mais ninguém, eu só confio no Senhor Jesus. Você não precisa ter medo de nada. Vamos no arrebatamento embora daqui. Então, começa com o arrebatamento. Aí depois tem algumas coisas que apenas vou citar de relance. Começará neste mundo, depois do arrebatamento, um período de 7 anos, segundo as profecias, principalmente de Daniel e também de Mateus 25, de Daniel 9 e Mateus 25. O cumprimento daquelas profecias, que este mundo vai ter uma tribulação tão grande, mas o salvo será retirado antes disso. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Depois do arrebatamento da igreja, esses 7 anos, o Senhor Jesus em Mateus 24 os qualificou, os 7 anos, fez uma divisão em 2 partes. Primeiro ele disse, este é o princípio das dores. É a primeira parte. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, pestes, não sei o que, e vai indo. E depois, quando ele chega na outra parte, a parte final, que é 3 anos e meio, conforme a profecia, os outros 3 anos e meio, então deixa eu melhorar, os primeiros 3 anos e meio, o princípio das dores. Os últimos 3 anos e meio, a grande tribulação, que Jesus fala disso. Haverá, portanto, grande tribulação, qual nunca houve e nunca mais haverá. O que você vê aqui? 2 coisas. Algo primeiro, inédito. Nunca houve. Então, se nunca houve, acontecendo será algo inédito. Nunca houve. A grande tribulação, 3 anos e meio. Depois, ele diz, e nunca mais haverá. O que você vê aqui? Se falei dessa forma, algo inédito, a outra é algo, um acontecimento único. Único. Nunca mais haverá. A grande tribulação de 7 anos o total, e este mundo passará depois do arrebatamento da igreja. Eu espero que todo mundo aqui esteja pronto, esteja preparado para subirmos com o Senhor Jesus nos ares.
Daqui a pouquinho eu estarei encerrando. Outra coisa também interessante, que este período passa essa grande tribulação dos 7 anos, conforme expliquei, entra o milênio, e no final do milênio é 1000 anos de reinado de Cristo, conforme as profecias. Final dos 1000 anos. O que vai acontecer lá no final dos 1000 anos? Eu falei que eu não sabia se falar hoje ou lá, mas vamos ler provavelmente o último texto para hoje. Esse eu não vou citar não, nós vamos ler em 2 Pedro, procure aí. Todo mundo que tem Bíblia, abre aí, faz um forcinho. Estamos terminando também. Animar você. Segunda Pedro, capítulo 3, veja o versículo 7. Segunda Pedro 3 e 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o quê? Fogo, estando reservado para o dia do juízo. Na minha Bíblia que eu uso, que é a tradução atualizada, dia e juízo, todas as duas palavras começam com maiúsculo. Isso mostrando para nós que é o dia do juízo final. E na sequência esse juízo aí. Não tem mais outra coisa que pensar. Vendo mais. Para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Essa palavra destruição não quer dizer que vão ser aniquilados. Essa palavra significa que eles vão estar sem ação própria. Esse aniquilado é sem ação própria. Hoje, o ser humano tem ação própria. Mas naquele dia, não terá ação própria. Os céus serão incendiados. Lembra lá em Apocalipse? Fugiram o quê? A terra e o céu. Você está vendo aqui? Desapareceu, está escrito aqui. E agora ele está dizendo: fugiram a terra e o céu. E diz aqui: e esses estão sendo reservados para o dia do juízo e destruição, aniquilamento dos homens ímpios. Homens quer dizer seres humanos, homens e mulheres, que no tempo da oportunidade não quiseram aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Agora pula para o versículo 10, no mesmo texto. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Irmãos, depois a gente que conhece essa palavra, nós não vamos estar lá presente. Mas Pedro tem uma exortação para nós aqui hoje à noite. Os crentes salvos. Ele diz assim: e serão atingidas, tal, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis. E você que é crente em Cristo,
salvo pela graça como eu, devemos ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós sabemos, isso é verdade. Deus não mente. O que Ele falou será cumprido. Eu devo estar aguardando, eu sei, esse dia virá. Mas hoje a minha expectativa não é desse dia que virá para julgamento dos seres humanos descrentes, mas do arrebatamento. Isso, olha, então devemos viver uma vida santa, uma vida que venha agradar a Deus, uma vida que nós demonstramos, nós amamos o Senhor Jesus, nós amamos a Sua palavra. Essa palavra para mim é um alimento espiritual, é uma fonte de água viva, uma fonte de água corrente, que sacia completamente a minha sede espiritual. Amo essa palavra, amo esse Senhor Jesus, amo esse Deus maravilhoso, amo a igreja do Senhor Jesus Cristo, aonde me reúno, como eu gosto dessa igreja, como eu amo esses irmãos, como eu quero estar em comunhão com esses irmãos, porque eu gosto demais deles. Daqui a pouco o Senhor Jesus vem. Nós vamos embora. E tem um corinho antigo que a gente canta: estarás tu pronto quando Ele vier? O final lá diz, né? O Roberto lembra desse corinho: estarás tu pronto quando Ele vier? O que você tem que fazer? Ainda enquanto é tempo, reconhecer o seu pecado, arrepender, e convidar o Senhor Jesus para ser o teu Senhor e Salvador pessoal. Faça isso hoje, antes que seja muito tarde. Amém. Amém.